Festival Juntos pela Música é uma parceria da Spotify com a União Brasileira dos Compositores e tem como objetivo arrecadar doações que irão ajudar diversos artistas de todos os países que estão passando por extrema dificuldade nesse momento. Cada músico contemplado vai receber uma ajuda de R$ 1.600. Então vamos fazer a música acontecer, vamos ajudar quem tanto nos ajudou em vários momentos. Né? Abram seus corações, abram suas carteiras e, por favor, colaborem. Certo. Opa! E aí? Tudo bom? Então, eu não estou te vendo, mas já estou te ouvindo, que já é um grande alento. O quê? Agora sim. Você está tá. aparecendo para mim, isso é muito bom. E aí, como é que você está, Luca? Eu tô em casa. Que belo disco, não? Olha, eu dei tudo de mim, Sérgio. Foi uma coisa tão diferente de tudo, em termos de tempo, né, que eu levo para fazer as coisas. Mas é uma concentração desse tempo todo, né? Em geral, é um negócio alargado no tempo, deixa o tempo passar, deixa as canções amadurecerem, deixa eu amadurecer, né? E dessa vez, não, era quando eu chegava no estúdio para fazer a canção do dia seguinte, eu já nem ouvia do dia anterior, isso é tudo muito novo para mim. Agora, Adriana, eu comecei falando justamente dessa iniciativa da UBC e da Spotify, que para trazer um pouco de ajuda para as pessoas, para quem trabalha com música, que hoje está passando por um período muito difícil. Mas você já fez isso com o só. Né? Cada canção, você reverteu os direitos artísticos para uma determinada entidade. Eu queria saber um pouco mais como foram escolhidas essas entidades e como nasceu essa tua ideia. Olha, a ideia nasceu, na verdade, eu comecei a pensar assim, acho que vou compor um single para reverter os direitos para a minha equipe, porque diariamente eu penso neles em casa, sem trabalhar, não só o fato de que não trabalhando não ganham dinheiro para sustentar, não é para ficar rico, porque ninguém fica rico disso, mas das outras coisas que se ganha trabalhando, né? E é um povo assim que eu fui escolhendo ao longo da vida, é uma gente que gosta do que faz, que faz as coisas no detalhe, que faz as coisas com amor. Então, o fato de não estarem fazendo também me angustia. Assim. Por tudo isso, eu pensei, vou compor uma canção nova e vou lançar como um single com os direitos revertidos para a minha equipe. Mas aí eu fui fazendo mais canções, cada dia uma canção nova, e aí ficou natural para mim ampliar essa ajuda, que seria da minha equipe específica, para outras equipes, outras causas, enfim. Ação da cidadania, que eu já ajudo há mais tempo, coisas que eu nem conhecia, um pouco de cada coisa. Fiquei contente com isso. Evidentemente, é uma gotinha d'água no oceano, mas eu me sinto bem de ter feito. Você acha que acho que também tem um pouco da tua responsabilidade como cidadã também, não? Num momento tão complicado, né? Enfim, que a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que ter um governo que joga contra, né, a todo tipo de ação humanitária. Eu acho que você se posicionar como artista, como cidadão, é muito importante também, não? Não, acho que sim, como cidadã, como mulher, mesmo como embaixadora da Universidade de Coimbra, que está assistindo a tudo de perto, como sempre, como assiste a história do Brasil de perto desde que há notícias do Brasil. Eu acho a coisa da colocação, da postura. É difícil usar essa palavra obrigatória, porque há temperamentos e temperamentos. Mas eu acho que nesse momento se faz necessário, Sérgio, porque as pessoas estão confusas, não sem razão. Entende? Então, é um governo que não acredita na ciência, que se preocupou em propor acabar com o estudo de filosofia. Você vai vendo, tudo faz um sentido dentro desse raciocínio. Né? E nós estamos na situação em que estamos. Eu acho que, por menor que seja fazer um disco com canções, é o que eu encontrei para fazer e fiquei feliz de ter feito. Uma coisa muito legal que eu recebi junto com o teu release
você escreve exatamente o dia e o horário em que as canções foram compostas, né? Vira uma espécie de um diário, né? Um diário da quarentena, digamos assim, né? Vira. Isso é um pouco assim, o fato de março a maio, em geral, a minha cabeça está voltada para dar as aulas sobre como compor canções em Coimbra. Então, a minha cabeça de março a maio desse ano esteve nessa frequência, com essa urgência de ajudar as pessoas, de fazer algum movimento, de ajudar no mínimo as pessoas que tocaram no disco, por exemplo, que estavam sem trabalhar, sendo que grande parte deles não aceitou receber. Eles quiseram dar o trabalho tanto quanto eu dei o meu. Mas, enfim, o fato de começar no processo a botar a data e a hora e tudo, era uma coisa um pouco pensando nisso em relação aos meus alunos, que é uma curiosidade de todo mundo, da imprensa, dos alunos, das pessoas, dos fãs, dos colegas. Todos nós queremos saber como é que é o ato da criação. A que horas você começou essa canção? Não existe isso, porque tudo está, né, sendo, de alguma maneira, pré-concebido, assimilado. Por mais que o meu disco tenha sido feito sob o impacto das notícias, do pano de fundo geral do Brasil nesse momento, né? Mas aí eu tinha esse cuidado, bom, então 10 horas, vamos supor que é 10 horas, porque 10 horas você fez um primeiro acorde, é um pouco difícil de definir, mas eu fiz isso. Mas no início pensando mais nesse sistema para conversar isso com os alunos, um negócio de método, todo dia senta, uma canção até o almoço, hora tal, dia tal, papapá. Só que agora, um pouquinho já afastado no tempo, você vê que isso vira um diário da quarentena. E se você prestar atenção, as canções, elas são relativas ao estado de espírito das notícias do dia anterior. Né? Isso dá para notar. Não, a gente está escutando, inclusive, o Só, ele está tocando ao fundo enquanto a gente conversa. E você começa com uma bossa funk, digamos assim. Oh, boa palavra, eu não tinha pensado. Bom, gostei. Não, você tem duas coisas, você tem uma bossa funk e um funk educação. Depois do funk ostentação, você faz um funk educação. Né? Adorei. Como é que é? Tem um vídeo release que você explica isso maravilhosamente bem, mas como a gente não tem acesso, como é que é essa tua fixação pela batida do funk, que a gente já tinha conversado, e essa tua brincadeira em torno do violão, né? Você sabe, Sérgio, quando eu ouvi o funk ali, mais um pouco antes de eu gravar, não, algum tempo antes, né, de eu gravar o Fico Assim Sem Você, mas a levada, a batida, me causou uma impressão, um impacto muito parecido com o impacto quando eu ouvi pela primeira vez o Olodum. Uma síntese dentro de uma batida, uma coisa tão poderosa, tão swingada, uma série de coisas ao mesmo tempo, aquilo me comoveu tanto. Agora, ao longo dos anos, eu achei que a coisa das letras serem tão, vamos dizer, tão destinadas a um público único, uma coisa que às vezes fica difícil. Eu lembro, na época do Fico Assim Sem Você, eu ficava ouvindo uma rádio funk no carro, mas eu não dirijo, eu tive um problema no joelho, não pude dirigir mais, eu tinha um motorista. Aí eu queria ouvir funk na rádio, mas ele era um senhor, eu dizia, desculpa, tentando ouvir funk. Eu achei que isso com o tempo fosse, sabe, não arrefecer, não é para acabar as letras que são desse jeito, mas somar outras formas de escrever dentro dessa batida. E fiquei com isso na cabeça e fiquei gostando de tocar, porque desde o Fico Assim Sem Você, então, eu estou trabalhando com a batida no violão, tocando muito em show, tocando todo dia. Então, aquilo vai, né? Eu acho que eu fui polindo a batida a partir dessa gravação aí. Eu gosto muito da guitarra do Allen Alencar Eu Vivo Querendo Te Ver Outra Vez, que é Te Ver Outra Vez, que eu acho muito bonito. Lindo, 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 lindo. Ali também, né, é uma síntese de uma coisa, você sente todo aquele... tem muita coisa dizendo ali dentro, né, mas de uma maneira espontânea, assim, muito iluminado, muito bonito. E outra coisa que eu acho muito interessante é que, assim, você tem o que temos e era só. Às vezes as músicas parece que elas conversam uma com as outras, parece que elas vão descrevendo uma situação diária que você está passando e você continua
Você fala de janelas, e você fala de uma pessoa que você vê, e depois você fala de notícias. Parece que vira mesmo como um diário teu, não? Eu acho o seguinte, como eu moro na floresta, incrustada aqui, não tenho a menor chance de ouvir um barulho urbano. Não tem, eu não Uhum. sei da vida urbana do Rio de Janeiro, aqui onde eu moro. Então, a minha janela para o mundo são as notícias. Né? E eu acho que o disco tem essa entrega isso de alguma maneira, até para mim. Uhum. Bom, um beijo para Patrícia Casé e para Arthur Nogueira, que está nos assistindo. Oba! E eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi essa parceria, digamos assim, com o Arthur Nogueira. Olha, eu fiz um show em Belém, o Margem, no ano passado, e o Arthur estava lá, e foi uma noite tão incrível, assim, a Patrícia Casé estava junto, uma noite bem mágica, uma noite bem em Belém, assim, e eu acho que ali ficou uma coisinha que, a partir agora da quarentena das canções, a urgência das canções acelerou esse processo de vir a trabalhar com o Arthur em algum momento, né? Eu E como é acho que que funcionou isso? Você batia a bola com ele sobre os arranjos das canções, ou ele te sugeria músicos para tocarem nessas canções? Como é que ficou essa história da produção, basicamente? eu mandava faixa e tinha essa confiança e essa curiosidade com a sensibilidade dele de compositor, de pessoa que lê poesia, né? Então eu entendi que ele ia olhar canção a canção, o que era muito importante porque cada canção estava sendo feita cada dia. Não havia Uhum. uma ideia de álbum, sabe? Não tinha isso. Então ele foi recebendo e ele foi escolhendo as pessoas e você sabe que o Leonardo Neto sempre diz muita reunião é sinal de que alguma coisa está errada. O negócio é trabalhar, se fazer coisas de reunião é o que não está funcionando. Então, nesse sentido, a gente falou pouquíssimo. Quando tinha, já mais para o fim, alguma coisa para dizer, vamos cortar esse refrão, tá demais, aqui o final pode ser em fade out, aqui, ali, coisa, sabe, Sim. ali já no acabamento, no polimento. Epa, bati na câmera, perdão. No verniz, sabe? Desculpa. Mas, assim, coisas que a gente também... Foi interessante, porque eu, de minha parte, construía as canções, ele já trabalhando na frente, nas da frente, e depois, quando nós nos encontramos, ele já tinha uma ideia maior, assim, de álbum, eu também, e a gente olhou para o todo, tira aqui, bota ali, não sei o quê, mas tudo também com um senso, assim, de... está praticamente tudo pronto, porque a urgência que é essa coisa, eu tinha urgência, necessidade de lançar. Não, o que eu quero dizer com urgência não é a correria, não é a Sim. afobação, mas a urgência estava sempre presente. Assim, em vez da gente se propor, a gente então podia começar tudo de novo, no outro andamento, no outro tom. Isso é Uhum. para outros casos, não aqui. Aqui é coisa muito, quase jornalística. E é muito louco, né? Porque se a gente for ver o projeto Margem, você demorou 10 anos, né, burilando ele. E o Sol foi composto em quê? Em 40 dias, praticamente. Não, composto foi em 11 dias. Uhum. Na verdade, em 12 dias eu fiz 10 canções. Uma dessas canções, todas eu mandei para Maria Bethânia, porque existe essa. Isso não mudou por ser urgente. Eu continuei sempre mandando para ela. E uma ela pegou. Olha que alegria, na quarentena fazer canções que Maria Bethânia quer. Então, uma é dela, e não se fala sobre isso, e o disco tem 9 faixas, mas eu fiz 10 em 12 dias. O Margem, eu levei 10 anos fazendo, pensando. Ele também era a continuidade de uma coisa, né? Ele conversava com 2 outros discos e 2 shows e tudo isso. E também não fiz só isso durante os 10 anos, né? E durante os 12 dias das 10 canções eu fiz somente isso. E lavei um pouco de louça, que não dá para ficar. Você fala um pouco você fala isso de mandar a música para a Bethânia, você já tinha comentado em entrevista que ela é meio que um norte teu, assim, mas ela é um ombudsman de canções, assim? Ela no meu entender, a pessoa. Se você quer mandar uma canção, eu acho que é a pessoa das mais. Entendeu? Você não pode mandar qualquer coisa. Então, isso me ajuda no meu nível de autoexigência. E ela é uma pessoa
que se a canção não estiver pronta, ela vai dizer não está pronta. E ela entende disso. E qualquer coisa que venha dela de volta, sempre para mim é interessante, sempre vai ser instigante, sempre por causa disso eu vou querer fazer melhor, entendeu? Você mudou alguma coisa a partir dessa conversa com a Bethânia? Um arranjo ou uma música que nasceu como uma balada e virou uma outra coisa, não? Não, eu acho que não, porque no violão, assim, para começar uma balada, por exemplo, eu compus menos coisas no violão, mais Sim. coisas em batidas que já existem, né, na internet, para o trabalho de rima, basicamente. Eu fui parar nessas faixas, nesses tracks, para separar alunos para trabalhar em Coimbra com os alunos entre março e maio. Aí eu fiquei nessa pesquisa, continuei, então de manhã assim eu ouvia umas 4, 5 diferentes, sei lá, uma me animava mais, e aí começava uma canção sem muito... Claro que a disposição de vou levantar, vou botar uma roupa, fazer um café, fazer uma canção, não garante coisa nenhuma. Nem que saia uma canção, muito menos que saia uma canção apresentável. Só que isso aconteceu. Eu vivia um milagre diário, porque qualquer criador sabe que tem aquele friozinho na barriga de, meu Deus, será que amanhã ou algum dia eu voltarei a fazer uma canção? Eu acho que isso que move, né? A fazer mais. Você até Garante, move. no vídeo release você se pergunta se um dia você vai voltar a Coimbra, né? Você tem essa preocupação, assim, Eu tenho essa pergunta e ninguém tem a resposta, Sérgio. E quando eu pensei isso, porque Corre o Mundo é a última canção, né, do disco. Ela é um pouquinho, uns diazinhos separado do conjunto, do todo, porque eu acho que é a minha noção, eu me dei conta, bom, isso tudo, esse disco, as canções, o Arthur, tudo, o álbum, só acontece porque eu não pude ir a Coimbra, para o bem e para o mal. E aí, evidentemente, me vem à cabeça a canção do exílio, óbvio. E aí é uma canção do exílio de cabeça para baixo, porque eu estou do lado de cá. Uhum. Eu gostei muito de Sol Quadrado, né? Que é uma letra que tem diversas interpretações, À digamos assim. vontade. É o famoso se a carapuça servir, né? É o Mas eu famoso gosto fique à muito vontade. do verso Levanta que agora é chegado o teu dia. Pois Eu acho. tudo isso, eu não tenho... eu fiz as canções, lancei o álbum, mas eu não tenho intimidade com as canções. Uhum. Me veio isso exatamente, começa por esse primeiro verso, levanta que agora é chegado o teu dia. Tipo, é um samba que fala de leis da física, ação e Sim. reação, gravidade, enfim, o mínimo, né? Mas dentro de um contexto em que algumas pessoas estão defendendo terraplanismo e tudo. Então, é uma brincadeira, mas é dentro de um contexto menos alegre, eu diria. Eu gosto do o que joga pro alto volta pro teu telhado, né? Isaac Newton. É. Você se corresponde com os teus alunos de Coimbra, não? Eles te mandam sugestões de... Olha, com um ou outro, sim, mas hoje em dia já são muitos, e eu fico com muita pena assim, de não poder atender todo mundo. Então, se eu não posso atender todo mundo, eu, de vez em quando, recebo uma coisa, ouço e tudo, mas eu não tenho como me dedicar como eu gostaria. As minhas classes têm mais ou menos 25 alunos, é uma coisa ideal para eu cuidar de cada um, para eu cuidar de cada parceria. Eu estabeleço parcerias pelo acaso, por sorteio, enfim, tem todo um lance assim, humano das parcerias, dos compositores, das junções, que é muito interessante. E aí eu peço nas primeiras aulas que eles me façam uma árvore genealógica, artística, assim, das influências, o que eles ouviram, o que eles... então, eu fico sabendo quem é aquele compositor ali, o que ele quer, de onde ele vem, enfim. Eu fico meio mãezona, assim, eu gosto. O Bunda Lelê é uma parceria tua com o Denis, DJ. Quer dizer, uma música tua e o Denis O põe a Denis batida. E eu acho que como eu tinha brincado, né? O nosso funk é educação, assim. Que é o que você brinca com o termo senta, né? De cunho sexual
e você fala senta e lê, senta a bunda e lê, assim. Como é que nasceu isso? Eu já tinha um pouquinho essa ideia assim na cabeça de, bom, várias ideias sobre isso, sobre compor funk. Os meus funks são híbridos sempre. Tem meu violão ou não tem meu violão, mas meus funks conversam com outras coisas sempre, né? Com um pouco de jexá, com um pouco do maculelê, enfim. Aí eu achei que o Denis era o cara para fazer um funk que está brincando com o próprio funk, né? Com as ideias do funk. Eu adorei isso, funk educação. Porque essas palavras são as palavras, talvez as mais... Eu não sou especialista no funk, mas das palavras que eu mais ouço quando eu ouço alguma coisa de funk é senta, vai e bunda. E aí eu fiz uma letra assim. E qual foi a reação do Denis? Porque o Denis é o cara que idealizou o bonde do Tigrão, que tem um baile de funk super celebrado, assim. Ele curtiu, ele adorou, ele entendeu que é uma brincadeira, ele tem esse lado, e por isso também a escolha, não só a coisa musical dele super talentoso e swingado e tudo, mas ele tem um lado super lúdico, ele sampleia uns sons de brinquedo, ele faz isso assim que eu acho muito legal. Eu achei que era parecido com ele, e ele demorou um pouquinho para responder. Aí eu fiquei, meu Deus, é tipo você mandar um samba meu para uma pessoa do samba, a pessoa não responde, Sim. você fica, putz. E aí depois eu soube que não, que era cuidado, que ele queria ouvir, que ele queria, né, o time dele. E aí nós conversamos, que eu acho que ajudou também a destravar para ele, assim. Falamos um pouquinho sobre essa coisa do vai, 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 sobre Vinícius de Moraes, dizendo vai, 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 já nos afro-sambas. Conversamos um pouquinho e aí saiu. Acho que ele arrasou, assim. Era isso. Eu não poderia imaginar ou fazer coisa melhor. Eu acho legal quando você fala também que muitas das suas canções já nascem com a batida do samba, né? Você imagina o samba e depois elas vão tomando uma outra forma, né? Dentro do meu ouvido são sambas. São sambas. Por quê? Olha, excelente pergunta. Eu não sei, o meu ouvido ele leva para o samba. Eu lembro quando eu toquei, a gente fez algumas turnês, eu, Moreno, Veloso, Domênico Lancelotti e Cassim. Era ela mais dois, né? A gente viajava e eu tentei, durante toda a turnê, que foi enorme, tocar uma canção que era uma levada, uma clave cubana, uma coisa em cinco. E eles me deram lá uma clave, literalmente, para tocar. Mas aquilo era impossível, porque eles me olhavam, tipo, isso tu não é samba. Eu só conseguia, eu só entendo tudo como samba. Aí o Domênico disse, não, vou te aliviar, que tirou a clave da minha mão e nos falou mais sobre isso. O porquê, eu não sei, eu acho que deve ter qualquer senso assim, de escolha, né? Mas eu acho que a minha formação, assim, meu pai ouvindo bossa nova, minha mãe gostava muito do sambão, da Elis Regina, um espectro grande, assim, amplo dentro do samba. Eu acho que isso me formou, me marcou de forma assim, né? Fiquei assim. Outra coisa que eu acho muito legal de você é essa tua capacidade de agregar novos artistas. Você estava falando do Domênico, do Cassim, que foram teus companheiros de composição e de show por um tempo. No Margem você tinha o Bruno de Lulo, você tinha o Ben Gil, e agora no Só você traz o Alan Alencar, o Star, o Zé Manuel e o próprio Arthur. Assim. Como é que funciona esse teu radar, Adriano? Eu acho que um negócio de energia, assim, de identificação, eu acho que é a coisa fresca de quem está fazendo porque quer. Enquanto as pessoas não estão trabalhando, aquilo tem uma coisa... Eu me identifico muito com isso, né? É um espírito amador no melhor sentido, assim. Aquilo não é um trabalho, ninguém sai para trabalhar. E isso é que eu acho interessante, né? Assim, dividir coisas com pessoas que estão pensando e agindo e sentindo dessa maneira. E como as pessoas chegam até você? Ou você você recebe algum tipo não vou falar dica, mas algum tipo de orientação, ou você escuta? Como é que isso chega até você? Eu escuto e eu tenho um radar muito bom, que é a Andrea Franco, que pesquisa muito, está sempre, né, de olho nas coisas novas e conhece muito o que eu gosto.
Então, dificilmente ela vai trazer uma coisa para mim que é uma coisa completamente que não me interessa. Então, tem isso, né? As pessoas na volta também vão me nutrindo das novidades, das coisas que elas ouvem, gostam, ouve esse cara, não sei o quê. Assim, porque tem muita gente, né? Muita gente boa trabalhando, enfim, fazendo seus trabalhos com a sua cara, né? Que é uma coisa que é mais possível hoje. Você faz seu disco com a cara que você quer que aquilo tenha, no seu quarto, no seu laptop. Eu, quando comecei a gravar, as coisas não eram assim, né? Havia muita diluição no sentido de você precisava parecer com alguém primeiro para que aí te identificasse com aquilo, para daí você ser você. Hoje não tem mais isso, não. Então fica muito mais fácil você achar uma guitarra espetacular como aquela do Lembrando da Estrada. Aquilo é comovente para mim. Assim, lindo demais, demais. Uma das minhas canções prediletas é Era Só, que tem o Zé Manuel no piano. Lindo. E tem o verso de gostar, de gostar, de gostar de você. Me explica um pouco essa confirmação do gostar para você. Eu acho assim, se alguém não reparou ainda, eu reforço que eu gosto de gostar. E essa era uma conversa que eu tinha muito com o Eduardo Prado Coelho, sabe? A gente falava muito disso. Ele usava essa frase o tempo todo. Eu gosto de gostar. Só que a gente falava essas coisas ouvindo fado, uma noite de fado. As pessoas ficavam olhando, duas pessoas que gostam de gostar estão ouvindo fado, por quê? Mas essa canção não deixa de ter assim um carinho, uma coisinha para o Eduardo dentro dela, sabe? E como é que entra o piano do Zé Manuel nessa canção? Que eu acho que é muito delicado. Nossa, é um artista. Assim, quando ele botou o piano, né, Arthur? Arthur, você permaneceu na sala. Quando eu ouvi o piano, eu falei, vamos tirar tudo. Vamos tirar a voz, entendeu? Tirar tudo. Deixa essa beleza sozinha. Demais, demais. Muito lindo. Você estava falando do que você mora fora da área urbana, mas ao mesmo tempo você faz o verso "O que temos são janelas". Né? O que te inspirou? Foi assistindo o noticiário? Assistindo o noticiário, vendo, constatando essa coisa. O que temos são janelas. Por exemplo, houve uma hipótese que seria o seguinte: não podemos ter uma pressão das ruas, porque não temos ruas. Não acho, temos janelas. Não por isso, por favor. Né? Eu comecei a pensar desse jeito. E depois, no próprio clipão, o Murilo projeta, a coisa que vem na minha cabeça, que é o seguinte: são as janelas de rico e são as janelas de pobre, mas são janelas. Temos janelas, não importa. Não importa. Faremos a partir das janelas o que quisermos fazer. Né? Eu sempre digo, a gente tem que pensar muito no mundo que a gente quer deixar para Elizabeth II, por exemplo. A gente tem que ser responsável. E o Keith Richards, né? São os dois que... O disco, o Só, ele é dedicado ao Moraes Moreira. E eu queria que você falasse um pouco de como o Moraes Moreira entra na tua vida. Ele entrou na minha vida, assim, eu era ainda adolescente em Porto Alegre, assistia na televisão, via as coisas dele, cantava as músicas, comprava os discos, enfim, um ídolo, um cara incrível. Aí, logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui dar uma entrevista na TVE, no Sem Censura, e ele estava lá também. E nesse instante, assim, a gente se gostou, a gente se entendeu de uma maneira tão direta, sem cerimônia, sem você é o grande compositor, sem nada, sem nada. Agora, eu não tive, assim, infelizmente, não fiquei amiga, não convivi, não fui na casa e tudo. Mas a gente sempre que se encontrava tinha essa coisa direta, parecia aquele mesmo dia, parecia que tínhamos sido amigos sempre, muito carinhoso e muito engraçado. E aí, quando ele morre no meio da pandemia, e não de Covid, e o Brasil não pode se despedir do homem da alegria, se a gente considerar que a alegria é a prova dos 9, a gente não poder se despedir do Moraes, eu não poder me despedir do Moraes, eu achei aquilo. Então, na hora eu achei assim, isso tudo que quer que seja, que acabe, quantas fases, seja lá o que for, é dele, é para ele, porque
também tem as notícias, tem todo o pano de fundo e tudo, mas se ele não existisse na minha vida, musicalmente, as minhas canções não seriam do jeito que são. Ele está aqui dentro, né, das coisas que eu faço. O Corre o Mundo, né, que a gente estava falando dessa canção triste, né, que é até um pouco atípica do álbum, tem muito a ver com os estudos de arqueologia, não? Tem muito. Tem muito e fecha um ciclo, sabe, assim, inteiro de uma coisa, que é... o rio chamava-se Munda. Munda, em africano, em algumas... em africano, enfim, em alguns idiomas da África, Munda, na África, quer dizer monte. Mas os romanos chamavam o rio, que depois, com a invasão espanhola, veio a se chamar Mondego, Munda. E quando eu soube disso, pensei, escorre o Munda, que coisa incrível. E isso tem, claro, a ver com as minhas pesquisas lá, com as escavações. Esse ano já sei que não... Ontem fiquei sabendo que realmente não teremos escavações agora em julho, passam só para o outro ano. E para mim encontrar nas escavações, encontrar vestígios, encontrar coisas, um caquinho de um pote, um negócio, para mim é muito forte, assim. Toda a história romana em Portugal, né? Todo o Portugal romano, que está logo ali abaixo da terra, é fascinante para mim, porque os romanos, quando a gente vai olhar assim, aquela casca portuguesa, ali dentro tem uma formação romana em termos filosóficos, arquitetônicos, éticos, humanos. A coisa da arquitetura, por exemplo, a coisa das águas, o jeito que os romanos lidavam com as águas. Para você fundar uma cidade, você precisa saber onde entra a água, onde sai a água. Os romanos pensavam e levavam a sério o saneamento básico. Então, tudo isso, para mim, quando eu puxo um caco lá do chão, tudo isso vem para mim. E aí, quando eu soube que eles chamavam o Mondego de Munda, eu fiquei com aquilo na cabeça, o Munda. E aí, constatando que eu não posso voltar a Coimbra, pelo menos agora, pelo menos no momento em que eu iria para fazer o que eu iria fazer. Sabe Deus se eu voltarei a Coimbra, se haverá mundo, se haverá Coimbra, se haverá Adriana, enfim, a canção sai por causa disso. A ideia de colocar... do Jardim Botânico, Sérgio em Coimbra, onde foi, se não escrito, de onde sai a canção do exílio, né? É uma coisa muito assim, quando eu estou em Coimbra, e aí eu tenho que passar pelo Jardim Botânico, que é meu caminho. E ali estão as palmeiras de uma canção que nos diz tanta coisa, que já foi redita e foi parar no hino, e foi parar no Sabiá, e é tão fundamentante, né, da gente, sei lá. Uhum. A ideia de você usar o sample do Balada de Coimbra também tem a ver com essa saudade? Não? Tem a ver, eu queria aquele timbre, né? E Balada de Coimbra, tocada por Carlos Paredes. Carlos Paredes é um grande músico da guitarra portuguesa, não do fado. Porque aí também, a gente não vai entrar nisso agora, mas o fado de Coimbra é o fado masculino, é o fado que não admite mulheres. Então, eu não sou particularmente interessado por este fado. Mas a Balada de Coimbra, tocada por Carlos Paredes, que é como a malha extra fado, transborda o fado, né? Eu achei que ficava bonito. O som é muito bonito, mas para mim ainda tem todas essas nuances, né? Como é que é isso do fado de Coimbra? Desculpa perguntar. O fado existem dois fados. O fado é uma canção muito popular, é uma música de gente pobre. Existiram 3 fados originais primeiro, desses 3 saem 100. E esses 100 são o fado tradicional, onde você pode mudar o poema mantendo a música. Isso é uma coisa que é do fado, que existe um pouquinho no blues, mas um pouquinho diferente. Isso é uma coisa do fado. Então, o que a Amália faz? Ela pega um desses fados tradicionais e canta Camões em cima, para escândalo da metade conservadora de Portugal. Mas isso é uma coisa que se faz com o fado. E o fado, existe o fado de Lisboa, que é o fado que a gente conhece, e o fado de Coimbra, que é um fado
do Bolinha. É um fado de homens, é um fado machista, é um fado onde as mulheres não entram. É muito pensado, claro, que no começo as mulheres não estudavam em Coimbra, e tem muito a ver com a coisa da saudade. Eles botavam as guitarras embaixo daquela capa negra para fazer as serenatas, para cantar o fado de Coimbra, mas ele não é permitido às mulheres, portanto, ele tem este defeito. Hoje em dia não sei como ele está, e realmente eu nunca fui muito curiosa a respeito do fado de Coimbra, por isso. Né? Eu acho legal porque você também é uma arqueóloga das canções também, né? Eu Você gostaria de vai ser ao fundo mais, da... não sou como vocês, assim, não, mas às vezes uma canção pode, sei lá, eu entro num lugar, hoje em dia não se entra mais em lugar nenhum, mas assim, É, toca uma canção e aquilo... eu lembro uma vez eu vi o Lenine cantando uma música, acho que era uma novela, eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, que esse compositor novo, quem é esse compositor? Da onde o Lenine tirou esse jovem? Eu fiquei pensando assim, aí fui ver o crédito da parte era Jackson do Pandeiro. De fato, um jovem. Enfim, as canções, elas vão, sei lá, elas é que vão levando a gente. o sol vira show ou não? Quando... A pergunta que não quer calar, porque eu fiz um É. clipe, um clipão, né? Porque meu desejo era fazer pão. Eu não sei fazer pão, fui fazer canções. Aí o Murilo ouviu e disse assim, tá bom, pão não, mas queria um clipão, quem sabe. E aí eu fiz o clipão, fico pensando que show vai ser esse se eu já fiz o clipão. Eu não estou recusando a ideia, mas eu estou achando difícil, desafiante. Assim. Vamos ver. Não sei. Você acha muito doloroso cantar isso em show? Pois é, talvez seja isso, eu não sei, eu ainda não tive coragem de sentar para pensar. Tem toda essa coisa das lives, eu fiz a live para o Sesc, fiz uma live para o Globo e tudo, existe alguma frequência, não é assim, estou cantando para a câmera, para ninguém, não. Existe qualquer coisa que estou cantando para as pessoas e sinto isso. Agora, eu estou cantando canções que as pessoas esperam ouvir. Eu não sei realmente, só esse repertório, nesse recorte, que é isso que você está dizendo, talvez fique doloroso de cantar e doloroso de ouvir, não sei. Eu ainda não parei para pensar. Ah, não, porque eu penso que são canções lindíssimas, mas que devem trazer um pouco de lembranças dolorosas para você, né? Para todo mundo, né, em geral. Mais ou menos, Sérgio, porque de lá para cá só piorou. Quando eu É, olho março, abril, eu falei, éramos felizes, não sabíamos. Só piora, entendeu? Nesse sentido, não acho. Sei sempre pode lá. se piorar, né? Isso aqui é muito interessante, né? Sempre pode piorar. Pois é. Pois é. A gente vai ter um Incrível. só dois? Olha, só dois eu não sei, mas desde que, claro, eu comecei a gravar, não, compor, mandava as coisas, o Arthur estava lá escutando, então ele ia fazer, aí eu fazia outra, ele ia cuidar da vida dele, eu fazia outra. Aí depois a gente começou a trabalhar no acabamento do só, né, nele inteiro como álbum e tudo. Desde que passou esse furacão, assim, da finalização, eu já fiz 3 canções. Agora, já não é o mesmo, vamos dizer, não é a mesma safra, não é o mesmo movimento, Não é não o é a mesmo mesma rotina, sentimento, digamos assim. não é o mesmo sentimento e tudo só piorou. Não Tá é o mais mesmo triste, então? sentimento. Hã? Tá mais triste. Talvez esteja mais irônico. Não tenho ainda distanciamento, não tenho distanciamento nem com o só. Imagine com 3 canções. Mas Essa... continuam permeadas pela minha janela para o mundo, que são as notícias. Isso sim. As condições não mudaram, né? Sendo que cada dia piora, mas é a mesma situação. Eu é que acho que estou olhando para as coisas um pouquinho diferente. Essas você ainda não mandou pro livro da Betânia. Não, nem para o Arthur, nem para a Betânia, para ninguém. Elas estão aqui. Elas estão aqui. Mas tu tá acompanhando, vai cobrar essas músicas, né?
Não, mas ele, olha, ele sugeriu uma coisa, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se vai ser agora, mas ele sugeriu uma coisa interessante, porque tem uma canção minha que é minha melodia com letra do Antônio Cícero e minha letra com melodia da Fátima Guedes, é a mesma canção. Então, ele propõe que eu faça uma canção e mande a letra para ele e a melodia para o Antônio Cícero. Estou com essa tarefa de Arthur Nogueira, mas vamos ver. Não sei, também tem um negócio de ficar solta, assim, ver qual hoje acredito um pouquinho mais ou um pouquinho menos na humanidade. Isso vai determinar alguma coisa da composição. Olha, eu acho uma ideia bem interessante essa, não? É bacana. É um bom exercício de composição. Você faz uma canção e sai com duas, né? Tipo uma promoção. Uhum. Eu acho também interessante também como é que você pensa nas colaborações também, né? No Sol Quadrado, por exemplo, você chama o Pretinho da Serrinha. Né? Que você faz um samba e fala assim, não, acho que eu vou chamar ele para casar melhor com a ideia que eu tenho. Assim, né? Essas colaborações estão todas à tua cabeça ou você tem alguma ajuda? Não, nem tudo é da minha cabeça. Algumas coisas são sugestões. E aí, talvez eu levasse 2 semanas para pensar no Pretinho. Alguém diz Pretinho. Aí aquilo... E o Pretinho tem uma coisa que é esse homem generoso, engajado, né? Potente, que dá, que ajuda as pessoas, que bota para frente, que não tem ruim com o Pretinho. Então, também tem isso. Você pode pensar musicalmente naquela pessoa, mas num caso como esse, sobretudo... a pessoa, o ser humano que você vai colocar ali para dizer aquilo, né? E ele é incrível, é um amor. Aí mandou uma orquestra de Pretinho para escolher várias coisas. A gente ficou doido, o Arthur ficou doido, ouvindo todas as possibilidades. Ele trouxe várias opções sonoras para a mesma música? Várias. E a parte mais difícil é você tirar uma coisa do Pretinho, né? Mas como a nossa coisa toda era muito assim, de tudo pouquinho, tudo, né? Ele sobreviveu ali com as coisas mais, como é que eu vou dizer, que resumiam o todo do que ele mandou. Porque também é um samba muito curtinho, né? E aí, para chegar no todo daquelas coisas que ele estava tocando, teria que ficar cantando mais vezes para chegar no ápice daqueles instrumentos todos que ele gravou. Mas, enfim, eu tenho uma orquestra de Pretinho aqui, nada impede que eu faça, né, nessa harmonia, umas outras coisas aqui com o material dele. Outra coisa que eu acho muito interessante no Sol é que ele é um disco curto, né? Ele é 30 minutos, você dá o recado que você tem que dar e pronto, assim. Você não é um disco que você acha que você tem sobra ou falar, essa faixa poderia não estar e tal. Quando você começou a pensar no Sol, essa foi a tua ideia mesmo, de deixar tudo condensado ali? Eu fui vendo que as canções não eram grandes. Uma das coisas eu acho que determina é o fato de que eu estou trabalhando ali com o track, que tem mais ou menos 3 minutos, né? Que é uma média assim. Então aí a canção meio que se acomodava àquilo. Também eu tenho feito discos menores, canções menores. Eu mais e mais gosto de tirar as coisas do que de colocar. E o Nuno Pacheco me disse ontem que o meu disco só tem 8 segundos a mais do que o Margem. Ou seja, se eu tivesse ficado mais 2 dias com ele, ele seria menor. Você acha que também... Acho que de repente é um reflexo da tecnologia, né? Porque quando a gente vê o consumo das canções na plataforma de streaming, né? As pessoas não aguentam ficar ouvindo... Eu aguentaria ouvir você o dia inteiro, mas acho que as pessoas elas não têm mais esse carinho de ficar escutando um disco inteiro. Então, quando você oferece uma opção de um disco mais curto, mais condensado, essa audição ela soa mais livre. Né? Acho que as pessoas acabam escutando, ou não? Eu não sei, eu como você, sou ouvinte de álbum. Eu gosto de Sim. álbum, gosto da ordem do autor e tudo, mas eu estou ciente que as pessoas ouvem uma ou outra faixa, fazem suas playlists e eu tenho essa ideia mesmo de que as pessoas não ficam muito tempo, né, que o tempo que a gente consegue dar atenção de qualidade para uma coisa é cada vez menor.
Então, isso, na verdade, combina com as coisas que eu venho fazendo, cada vez menores, mais enxutas, mais diretas, é o que é. Nesse sentido, tem muito a ver com o negócio de punk music. Diz aquilo, pá, não tem arabesco, né? Ou seja, a gente já fez um funk educação e agora é um O punk punk, music MPB, é isso? Adriana para todos, não? quem dera. Você faria um disco punk? Um disco funk? Punk? Punk. Eu não sei se tem cabimento, né, hoje em dia. Assim. Eu acho que muitas coisas do gênero ficaram datadas para o bem e para o mal. Não sei se teria cabimento, mas todas essas características do punk que eu gosto muito, que eu acho que é a coisa de você ser direto, o seu arranjo não precisa ter 10 minutos, você chega no show, faz aquilo, acabou muito, né? Você não precisa nem saber tocar o instrumento, você não precisa afinar o instrumento, aquilo é mais direto do que tudo, não importa, né? Tanto que quando eu lancei meu segundo disco, o Tarek de Souza chamou de cool punk. Que eu achei engraçado, mas foi a única pessoa que falou, nunca mais ninguém disse isso, com o punk. Porque tem elementos das duas coisas, né? Não precisa gritar, mas pode ser curto, pode ser direto, pode ser, né, a que veio. Então, assim, punk music, bati desculpa de novo na cama. Punk Ah. music com os, sei lá, com aqueles ornamentos típicos, com aquele. Não sei se teria sentido, mas o espírito, para mim, é sempre presente. A Mulher do Pau Brasil tinha uma estética punk no sentido de ser uma formação mais reduzida, de ser uma coisa mais até direta em termos das mensagens que você queria passar, não? Pode ser, eu não tinha pensado sobre isso, mas faz sentido, sim, faz todo sentido. A primeira a Mulher do Pau Brasil que eu fiz em Porto Alegre, 30 anos atrás, ele era muito mais permeado pela punk music Uhum. do que hoje, mas ele nasce ali. Faz sentido, sim. Ah, então já tinha uma ideia da punk music já em Porto Alegre. Não, mas eu fiz coisas. Eu cantava Bichos Escrotos dentro, assim, muito pesada. Era o arranjo, o canto, tudo pra um negócio assim. Mas eu penso assim, já fiz e fiquei com aquilo que me interessava do punk, tanto quanto com aquilo que me interessava da bossa, do funk, do jachado, né? Sendo que em samba, né? O Aham. punk samba. Punk samba. Ou seja, punk samba, funk educação, a gente está bem de rótulo, não? Bom que a gente pode pautar um monte de pessoas, né? De repente, cada um vai fazer uma notinha em relação a esse bate-papo, né? Se as pessoas gostarem mesmo, a gente já tem um monte de rótulo para botar, né? Tem bastante. O que você está lendo agora? Eu estou lendo um livro que fala da origem da consciência nos povos. Os povos têm um tipo de consciência. É difícil explicar aqui, mas é um negócio bem interessante. Assim. É outra ideia que não é a coisa darwinista direta do macaco, e nem que a nossa consciência tenha a ver com isso, mas é uma outra consciência do povo. E é interessantíssimo. Eu penso assim, o vírus está nos dando uma chance de checar e rechecar o antropocentrismo. Só que aqui a gente ainda está falando de terraplanismo. Mas esse livro tem me feito pensar sobre essas coisas. Sabe? Eu acho que o vírus está aí nos dizendo uma coisa muito importante. Nós estamos entre os algoritmos saberem antes de nós quem nós somos e o vírus dizendo, tipo, alô. Por isso que eu acho que é uma grande chance, sabe? Uma grande oportunidade da gente de tocar, assim, levar um susto que seja e reposicionar tudo, repensar. Sei lá.
Leandro, acho que a gente já está se caminhando para o nosso final do bate-papo. Vem Ó, a Luísa Valadão falando com a Kel Smith. Você sabe que é sempre um grande prazer conversar com você. adorei, adorei. Né? Você é uma das compositoras que eu mais admiro e um dos seres humanos que eu acho mais brilhantes que eu tive o prazer de conhecer. Né? Puxa, Vamos obrigada. recordar que nós estamos juntos para pedir a sua colaboração, que o Festival Juntos pelas Músicas é uma parceria da Spotify com a União Brasileira de Compositores e tem como objetivo arrecadar doações para ajudar os artistas de todo o país que estão passando por dificuldades. Né? Cada músico vai ser contemplado por R$ 1.600 e vamos abrir os nossos corações e os nossos bolsos, né? Em nome dessa iniciativa. Mais Vamos, uma vez. e quem não tem dinheiro para doar, partilha, porque pode chegar em alguém que tenha, entendeu? Não é porque você não Sim. tem dinheiro, que você não partilha porque não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro, melhor ainda, partilha mais. Uhum. Eu acho isso importante. Helena, muito obrigado. Um beijão, Sérgio. Beijo, Fique em galera casa. que ficou aí, Arthur, Patrícia, todo mundo que tá na área. Tá. Um beijo. Beijo grande.